Olá para você que nos acompanha em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Pix Notícias. Confira o que a nossa equipe preparou para você ficar bem informado. Saúde pública e pobreza menstrual. Garopaba oferece absorvente gratuito nas unidades básicas de saúde. Cresce o número de crimes de estelionato em Garopaba, principalmente de forma virtual. Procon dá dicas de como identificar e denunciar preços abusivos no combustível. Na Semana do Teatro e do Circo, conheça o palhaço Chulé. Animador se inspira nas crianças para encantar o público de Garopaba e região. Garopaba na rota do cinema internacional. Cidade irá sediar etapa itinerante de importante festival. 8 filmes serão exibidos em escolas e praça pública da cidade. E ainda, Garopaba do Improviso espalha dança pela cidade. Apresentações gratuitas começaram nesta sexta-feira. Estas e outras informações agora no Pix Notícias. Olá, obrigado pela companhia. No Brasil, a cada 4 meninas, uma sofre com a falta de recursos para comprar absorventes durante o período menstrual. Em muitas famílias do país, a menstruação ainda é um assunto tabu de ser conversado. Mas Garopaba tem um olhar sensível para o assunto e está com ações que diminuem o impacto social diante dessa situação. A pobreza menstrual é causada, sobretudo, pela desigualdade social. As pessoas mais atingidas por esse problema são as que não têm recursos básicos para a compra de itens de higiene, mas existem outros motivos. Abrange mais também saneamento básico, educação, saúde pública. Suzy já trabalhou em sala de aula como professora e viu de perto os impactos da pobreza menstrual na educação, principalmente na fase da adolescência. Problema sério da falta de conhecimento, principalmente, né? E isso afeta tanto o estudo como a autoestima das meninas, tá? E não só meninas, mulheres também carcerárias, inclusive o transexual também, né? Entre as consequências da pobreza menstrual está a evasão escolar e outras questões psicológicas. Isso agrava problema de saúde, baixa estima, gestação fora de época, digamos assim, né? Muitas jovens não têm o conhecimento que a partir do primeiro momento da menstruação elas podem engravidar. Isso acontece porque falar de menstruação ainda é um tabu. A maioria das mulheres se sente incomodada e falam do assunto como se fossem um segredo. Muitas meninas, elas veem a menstruação como um problema, um incômodo, tanto que a menstruação era chamada do incômodo mensal. Eu te digo que é um problema de saúde pública, porque afeta várias coisas, né? Inclusive tem meninas depressivas, em função disso, porque todo mês fica menstruada, porque ensinaram para ela que menstruação é uma coisa nojenta, é uma coisa... Já ouvi falar coisas do demônio. Um tabu que não é evitado pelo governo de Garopaba, que possui um programa de orientação sobre sexualidade para adolescentes. A atenção básica, as UBS, ela tem esse programa de conscientização, onde tanto a mãe quanto a criança pode estar levando a sua filha lá. Tanto filha, nesse momento é voltado ao feminino, né? Mas pode ser o filho homem também para os cuidados. Mas focando nesse lado feminino, essas adolescentes, elas vão ter um acolhimento com um profissional, com um enfermeiro, onde vai passar todas as fases, como que vai funcionar o corpo. Outro avanço no combate à pobreza menstrual na cidade é a lei municipal que garante o acesso aos absorventes higiênicos para as meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade ou risco social. Totalmente gratuito, e o nosso pedido é que as mulheres, ou as jovens, adolescentes, não tenham vergonha de buscar isso na atenção básica.
Além de políticas públicas, é importante trazer à tona diálogos abertos e uma comunicação mais clara e afetiva. Que é uma coisa normal no nosso corpo e eu acho maravilhoso, né? É natureza, é perfeito. É perfeito. É a partir da menstruação que a gente gera vidas. Então, não tem que ser tabu. Tem que ser falado, comentado, discutido e muita orientação, sabe? E que bom que agora tem esse projeto, né? Pelo menos para a dignidade das meninas. Como evitar golpes e não perder dinheiro? Com atenção e prudência. Em Garopaba, cresce o número de estelionatos. Veja o que a Polícia Civil do município alerta sobre esse tipo de crime. O litoral de Santa Catarina é paradisíaco, mas é também nele que acontecem pesadelos. O golpe do falso aluguel ocorreu bastante durante a alta temporada em Garopaba. Tudo acontece aqui, no universo online. Em sites de locação de imóveis, os anunciantes encantam as pessoas com fotos de casas à beira-mar, com preços interessantes abaixo da média. Onde casas que não pertencem aos anunciantes eram alugadas. Geralmente as pessoas só descobrem que caíram no golpe do falso aluguel quando chegam até a localização do suposto imóvel locado. Para não ser mais um alvo dessa armadilha e perder dinheiro, a Polícia Civil dá dicas de como ter cautela na hora de alugar uma casa para passar as férias. A pessoa pode estar verificando a existência dessa casa através de alguns meios, né? Conhecidos que moram aqui na região, se dirigirem até o local, visitar o imóvel, verificar mesmo se o anunciante é a pessoa que está alugando no local, solicitar um vídeo da residência, da área externa, da área interna da residência, para verificar se essa pessoa anunciante tem, de fato, acesso àquele imóvel cujas fotos constam no anúncio. Em Garopaba, o golpe do falso comprovante de Pix foi aplicado em alguns estabelecimentos de delivery. A Polícia Civil da cidade revela ainda informações sobre outro estelionato aplicado na região, mas também muito comum em todo o país: o pedido de empréstimo pela internet. A pessoa está precisando de um empréstimo, ela acessa a internet, ela não verifica a credibilidade daquele site, ela passa a ter contato com esse site para fim de obter um empréstimo praticamente imediato, do valor mais alto, considerável, e a resposta que se dá é que a pessoa precisa pagar uma dívida com a Receita antiga, ou que ela precisa pagar uma taxa, ou que ela tem alguma pendência, e depois dessa pendência a ser paga ali através da emissão de um boleto que os criminosos emitem, o dinheiro vai ser liberado. Então, assim, a pessoa já precisa de um valor. Os estelionatários se utilizam do maior valor que a pessoa precisa, acabam emitindo um boleto ou requerendo uma transferência Pix de um valor menor, sob a justificativa de que após isso o valor maior vai ser liberado. Isso também tem ocorrido bastante. Também tem o golpe de clonagem do WhatsApp. Nesse, o criminoso copia a foto de perfil de um familiar e, alegando que mudou de número, inicia uma conversa e pede dinheiro. Nesse caso, é importante que as pessoas tenham cautela de, assim que recebem mensagens de algum parente, algum amigo anunciando a troca de telefone, confirmar se realmente essa pessoa trocou o telefone, né, através de chamada de vídeo, chamada de voz, e em seguida verificar o antigo telefone da pessoa, se a pessoa ainda atende no antigo telefone. Muitas vezes o criminoso ele utiliza de um novo número de telefone e no dia seguinte ou no mesmo dia ele já pede dinheiro através desse novo número de telefone. Em seguida se pede transferência via Pix e tal para terceiros. E se conta uma história de que se precisa de um dinheiro imediatamente, de que só se tem até hoje para pagar uma conta, né? Sendo que a gravidade ali ela pode ser verificada através de uma chamada de vídeo, de uma chamada de voz. Então é importante a pessoa assim tomar algumas cautelas. Efetuar uma chamada de vídeo, efetuar uma chamada de voz com a pessoa para verificar mesmo se essa pessoa é o seu parente. A polícia alerta que o aliado dos criminosos é a sede das pessoas pelo imediatismo e pelas vantagens tentadoras, que muitas vezes são a porta de entrada para os criminosos agirem. Os criminosos eles se utilizam assim das vítimas estarem afobadas atrás de um aluguel ou então estarem aflitas porque o parente ou amigo está precisando de dinheiro e tem que ser aquele dia a transferência
Ou então essa questão do empréstimo, né, também, que as pessoas buscam de forma imediata. Neste domingo, dia 27 de março, se comemora o Dia do Teatro e do Circo. Para marcar a data, o Nativinho foi conhecer o palhaço Chulé. Claro, por trás do personagem tem o Juliano, artista que se dedica desde 2014 à arte de encantar e roubar sorrisos. Lá vem eu, mais uma vez, só que dessa vez fazer uma homenagem ao Dia do Palhaço e do Teatro. Por isso, eu, Nativinho, junto da equipe Pix TV, vamos contar um cadinho de como é o trabalho do palhaço. Nosso personagem é o Juliano, que está por trás do Palhaço Chulé. Ele realiza um trabalho lindo através de peças teatrais. Ele chegou aqui em Garopaba em 2014 e vai contar para nós o início desse trabalho. Espia, turma! Eu adoro essa cidade, enfim, só agradeço pelas condições que essa cidade me deu para poder trabalhar com a minha arte, para poder, enfim, viver né? nisso aqui. E, enfim, ter isso no meu quintal, na minha visão de mundo, assim, e também, ao mesmo tempo, sair do grande centro, né? Qualidade de vida. E essa coisa da cidade, simples, né? O pessoal né? Uma coisa mais íntima, mais todo mundo se conhece. Tem um ar de interior, né? Tipo de cidadezinha, né? E eu acho que é isso. A inspiração para um trabalho tão importante que é fazer as pessoas sorrirem vem, claro, das crianças, que apesar da inocência, são sinceras ao expressar os sentimentos. Eu vivo de e para as crianças. Então, tipo, tudo que eu faço, independente de ser para todos os públicos, né, não tem uma faixa etária definida, mas meu trabalho é voltado para as crianças, é para elas que eu crio, é para elas que eu desenvolvo trabalhos, e enfim, é isso, é elas que me importa. Se os adultos gostarem, que bom, mas o meu foco são as crianças. O início de Chulé foi em sala de aula, né, foi um trabalho de professor-personagem, e aí, inclusive, o nome do Chulé foi um batismo das crianças mesmo. Ele vinha como um palhaço qualquer, sem nome, pouca fala, e que era mais para desenvolver como estímulo as atividades de aula. E aí a gente contava sempre uma história e deixava um desafio, né, com o Chulé. E aí as crianças tinham que encenar aquele desafio e tal, para depois, na próxima visita, trazer as respostas. E aí, por causa do sapatão, né, do sapato grande, começa o apelido, né, o Chulé, o Chulé, o Chulé, e aí as crianças batizaram ele de Chulé, e eu assumi, né, tipo, eu assimilei o nome, ficou Chulé e virou Chulé para sempre. Artista completo, Juliano também faz outros personagens, em projetos que surgem na região. Eu tenho personagens que eu faço para enfim, espetáculos, né, que a gente se monta um espetáculo, faz aquele e vai variando, né? Tipo, eu tava antes da pandemia, eu sou parceiro de um projeto lá do Segue Reto Toda a Cena, que é um projeto de aplicação da UFSC, e aí lá eu faço diversos personagens, né? Para dia 26, sábado, que é o projeto de semana do Teatro e Circo Garopaba, né? Que é um projeto que eu já executo, comecei em 2018. Eu executava como apresentações voluntárias minhas nas creches, né? Principalmente a creche da Palhocinha, que é onde eu moro, e a do Macacu, lá do CEA Cássio Bento. E aí eu executo isso por minha conta, sem nenhum patrocínio, né? Tipo, quem pode me ajudar, às vezes fazendo cartaz, às vezes divulgando e tal. Mas normalmente era direcionado para as escolas, né? Só que aí quando eu organizei uma coisa que seria maior para fazer na praça, com as escolas junto, mas com outros eventos, veio a pandemia. E aí a gente marcou até, falamos com o secretário e tal, e pá, a pandemia cortou tudo e não teve. Mas aí agora eu estou executando, vai sair, começa sábado e vai até dia 31. Então eu tenho apresentação sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Mas levar alegria não é tarefa fácil. Como a falta de patrocínio, Juliano, assim como muitos artistas, conta com as leis de incentivo para desenvolver os projetos. Com a Aldir Blanc teve uma facilidade, né? A gente conseguiu verbas que a gente não tinha no dia a dia. Então, assim, é o que eu falo, meu cachê para mim comprar um figurino no meu trabalho normal, sem projeto, eu preciso tirar uma porcentagem do meu ganho para poder ir guardando, para poder em algum momento comprar um sapatão de palhaço que custa R$290, né? Então, tipo, é isso, como é que eu posso dizer, um porquinho que tu vai juntando para chegar lá. E agora não, quando tem os projetos, quando tu consegue aprovar um projeto numa lei, né,
de incentivo à cultura e tal, tu consegue ter aquela verba direcionada para a compra dos materiais. E aí a verba é específica para isso, né? Então, isso é bom. O meu maior encantamento, eu acho que é assim, quando aquele momento final ali, tipo, primeiro, claro, quando tu vê que as crianças estão contigo, quando tu leva o bagulho e tem o retorno, e tem a gargalhada, tu vê que aquela plateia tá contigo, que aquele dia funcionou, aí tu diz, pô, agora tá todo mundo aqui, né? Tipo, pá, enche a gente, né? A gente fica gigante. Eu costumo dizer isso para meus alunos. A nossa energia cresce, né? E aí o final, tipo, eu acho que o ponto auge, assim, dessa sensação é o fim, né? De pá, encerrou. Quando tu agacha, muito obrigado, pá! E aí vem aquela criançada correndo na direção e aquele abraço gigante num palhaço todo suado. é o que mais, é melhor do que qualquer cachê. Como diz o Juliano, é hora de apresentar o colega dele. O palhaço Chulé, além de ser muito divertido, ele se prepara e se maqueia num espelho menor que o nariz dele. Espia esse figura. Falou demais o Juliano e, né, vamos mudar essa imagem aí. Vamos trazer outra pessoa para falar que eu acho que ele é melhor que eu. Valeu! Ei, a coisa linda! Oh, meu Deus do céu, meu querido. Cuidado, tem muito vento. Mas segura. Elas são obedientes. Botasse água aí dentro delas? Não, é areia. Olha, fazer música. Pegasse areia da praia ou coisa? Ah, a gente pega. Mas não aquela da duna lá que eles ficam aterrando coisa. Ah, não. Ô, Chulé, quem tá fazendo aqui, querido? Eu tô aqui passando um frio, porque o Nativinho me chamou pra fazer entrevista aqui no meio do vendaval. É por isso, é isso que eu tô fazendo aqui. Mas não tá com muito frio não, por causa que tu viesse com essa, assim, de manga curta? Ah, é porque às vezes eu me disfarço de Superman. As crianças sabem, Só não chamo elas que elas querem baixar minhas calças pra mostrar minha cueca de Superman e eu não gosto. Ô, Chulé, olha, coisa linda. Agora tá treinando, no caso? Tô treinando. A gente treina, não aprende nada. Mas é a vida, né? Palhaço é assim mesmo. A gente segue tentando. E esse chapéu, eu gosto desse teu chapéu. Gosta? Eu vou comprar um de palha pra mim, desse aí. É bom, por causa que quando a gente vai cortar grama, a gente leva, mesmo aqui não tem a sole, né? A gente bota por causa que é bom pra tampar. É, pois então. E óculos escuros também, né? Tu usa óculos escuros até quando tá chovendo. O óculos é uma coisa assim que eu uso, mas nem tanto. Mas é o chapéu ali mesmo que tampa, né? É só porque esses caras famosos e assim, né? É muito famosice, aí quer se disfarçar, bota chapéu, bota óculos. Não é, por causa da careca. Tu não entendesse? Ninguém me reconhece na casa do padre, eu nem sou Nativinho, eu nem sou. E, sabe o que é? Por causa da careca, a gente vai cuidando, né? Eu não tenho esse problema, eu tenho pelo até por baixo. Tem por cima, tem por baixo, tem... Enfim, nem vou falar. Chulé, mas é muito bom te contar por aqui, porque daqui a pouco também vai ser o dia do teatro. E você tem tudo a ver com isso, né? Pois é, cara. Vai ter semana do circo Palhaço Chulé. Circo de um palhaço só, pela cidade toda. Vai vir na cidade da Garopaba toda? Na cidade da Garopaba, na Paulo Lopes, em Bituba. Vai, mas cara, tô famoso. Oi, tu tá esquina. Tô até na Pix TV. Mãe, olha eu aqui. Não é o Fantástico, mas tá valendo. Ô, Chulé, mas deve vai fazer um tour. Vou fazer uma turnê, é turnê que chama? É, né? Quando apresenta várias vezes, assim, na verdade é só chato, né? Quem fica toda hora enchendo o saco dos outros, mas não, eu vou fazer. Começa no dia 26, lá na feira de Ibiraquera, a feira agroecológica. Esse mês, né? Sábado, agora, depois de amanhã, Aí é sábado, dia 26, aí depois domingo no Na Lata, depois segunda-feira... Tu vais entrar dentro da lata? Não, é lá no lugar da lata, lá que tem aquela coisa que eles andam lá de skate. Onde é junto lata? É uma piscina de criança, é uma piscina onde eu... entendi. Carnaval, me afoguei nas crianças. Meu Deus do céu. Entrei na piscina, era uma criançada, meu Deus. É a piscina da alegria. É, quase. Como é que tu se sente no meio dessa gentarada toda, essa criançada toda? A alegria das crianças, né? Porque eu fiquei lá embaixo esmagado, né? Não tava... vou dizer pra ti, querido. Os pais vão pra levar as crianças pra se divertir e acabam se divertindo junto, né? Não, eles deixam eu me morrer mesmo lá dentro da piscina. Eles não estão nem aí. Os pais vão lá encher os cornos e deixam. Olha aí o palhaço morrendo, que legal. Assim que vai. Mas enfim, continuando, depois, 26, então guarda aí, 26, Feira Agroecológica Ibiraquera, 27,
na lata, 6 da tarde. Depois, segunda, aí não convida, porque né, é só a galera da escola. Aí é lá na Gamboa, tem manhã e tarde, na segunda. Depois, na terça, tem no CI, a Cássio Bento na Costa do Macacu. Também tem no Ribeirão, lá em Paulo Lopes, que é ali atrás, né? Lá atrás do Macacu. Lá. Rapidozinho, é só dar um pulo. E aí depois volta de novo pra Cássio Bento pra fazer a tarde. É, o cara tá aqui, Tá ligeiro, tu tá aí. Tá bonito, tá bonito. É, só tá faltando um motorista pra ficar me levando, que eu tô cansado de andar de moto. Mas vai. Aí depois, que mais? Aí isso foi na segunda. Não, na terça. Aí na quarta tem saída da escola Curupira. Vou fazer também. Ah, não, tô assim. E aí, deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. Ah, vai ter lá em Bituba, mas ainda não marcaram a escola, não posso dizer qual que vai ser. Mas a galera que quer contratar coisa já tá sendo contratada assim pra ir pra casa dos outros, fazer festa, as coisas? Tô. Agora pode, né? Agora pode. Tô indo, dá. As pessoas já não estavam não querendo, né? Querendo que pudesse já antes, mas eu só... Aí já come lá, dorme lá, toma banho lá, tudo lá, não? É, daí depende, né? Se convidar, eu já fico. Se é piscina e tal, pá, for lá na Silveira, no resort, eu já fico lá na hidromassagem, na sauna. Nem sei pra que são. Os caras entram passando pra ficar suando. Só vai, vira palhaço, aí vai suar. Então vai cortar grama, né? Também vai construir casa, outro carrega tijolo. Bom, mas é isso, então, a Semana do Circo e Teatro Palhaço Chulé. Um circo de palhaço só que sou eu. E hoje ele passou algum perfume no pé que não tô sentindo chulé nenhum. Ah, mas é que também com essa ventania aqui, tu não vai... Pois é, eu acho que tá carcando tudo porque... Coitada daquela mulher que tá lá na varanda, né? O câmera tá meio tonto lá. Agora o que eu vi, tu vê só, né? Bom, então, meu querido, é um prazer estar aqui. Posso mostrar meu cartaz? Posso já demorou? Vá mostrar aqui. Esse é o chulé, querido. Coisa mais linda. Tem cartaz, senhor. Eu vou mostrar. Pra quê? Pra cá de que é esse cartaz? Pra quê, querido? Tu vai ver. Essa é surpresa. Olha, lá vem a surpresa. Meu Deus do céu, vem do sul. Mostra pra turma. Opa! Vê se tá aparecendo aí, Circo e teatro, o circo de um palhaço só. Olha aí que coisa mais linda. A Semana do Circo, por causa que eu tô sem óculos. Na verdade, isso aqui é só de escuridão, entendeu? Palhaço Chulé, estrelando, é verdade, né? Ô Chulé, mas ali tá mais bonito, né? É verdade, mas também, né? É do Google, né? Tu quer o quê? É Photoshops, né? Photoshops. A gente resolve tudo. Ô Chulé! Primeiramente, quero te agradecer por ter vindo até aqui, querido, fazer essa pequena entrevista com nós, aí homenageando a todo o pessoal do teatro, inclusive você que é daqui da Garopaba e representa o teatro na Garopaba, né, querido? Tá, e eu também quero agradecer, né? Porque eu estou aqui na presença de um personagem ilustre de Garopaba. Meu Deus, gente, olha, eu nunca imaginei que eu ia ser entrevistado pelo Natividade. Já tá aqui contigo, cara. Pô, muito prazer, tu me chamou pra falar do Chico do Teatro, que orgulho, hein? Da minha semana. Ai, eu fiquei até vaidoso. Muito obrigado, meu querido. Obrigado e sucesso. Valeu, Chulé. Dá-lhe com 2 pés. Arte e cultura. Garopaba de Improviso é o projeto da companhia de dança Garopaba Atitude, que está levando apresentações de forma gratuita por toda a cidade. A Pix TV acompanhou um dos eventos, realizado no ginásio da Escola Estadual Professor José Rodrigues Lopes, nesta sexta-feira. Os alunos chegando estão eufóricos. É que o espetáculo está quase na hora de começar. Enquanto os bailarinos alongam e aquecem, a criançada vai sentando em um grande círculo, porque o show vai ser para todos os lados. O som do tambor arrepia a alma e ativa os corpos dançantes que, no palco, adentram pouco a pouco. Suspense e a coreografia começa a encantar. Esse é o espetáculo Ecos, da Atitude Cia de Dança de Garopaba. A coreografia é inspirada em 2 comunidades quilombolas situadas na cidade. Entre o break e a cultura afrodiaspórica, a apresentação evoca a ancestralidade e a resistência de um povo historicamente marcado por violências e opressões.
O ritmo é na percussão ao vivo da Chaya Baoba e do Ju Chocolate. Além do espetáculo Ecos, a Atitude Cia de Dança de Garopaba realizou o evento Garopaba de Improviso, que traz à tona as danças urbanas e batalhas. A ideia é proporcionar a cultura do hip hop como possibilidade e expressão artística. São ações que despertam a atenção da população e envolvem a família, a juventude em um só lugar. É algo imprescindível para que as pessoas se desenvolvam, entendendo um contexto diferente de mundo, né? Para que elas percebam as diferenças que existem nas culturas, nas expressões como a arte, a música, a dança, a poesia, a literatura. A Lu é mãe da Betânia, que por gostar tanto da apresentação, veio repetir a dose. Muito legal e muito bonito, porque eu já vi ele antes, ele é muito legal. O que tu sentiu? Não sei muito bem, mas eu senti que todo mundo está muito dedicado fazendo. Realmente, é com essa união e dedicação diária que a Atitude Cia de Dança de Garopaba tem conquistado, ocupado diversos espaços na cidade e em Santa Catarina para enriquecer e preservar a cultura. Motivação muito grande, querem estar junto, e a ideia desse evento é trazer essa galera para o meio do hip hop, para eles conhecerem a cultura hip hop através desse evento e quem sabe despertar uma paixão aí neles. Quem gostar da ideia de iniciar no hip hop, no break, pode entrar em contato no Instagram @AtitudeCDD. Tem bolsas que a gente concede para a comunidade, para quem tenha condições de pagar mensalidade entra dessa forma. Tem os dois jeitos. Garopaba foi selecionada para sediar um festival internacional de cinema. Entre os dias 31 de março e 1º de abril, 3 pontos da cidade irão exibir 8 obras cinematográficas com temáticas socioambientais. Conhecida pelas belezas naturais, belas praias e um povo acolhedor, Garopaba tem se consolidado cada vez mais como um destino cultural. A cidade, sede de encontro de pintura ao ar livre, cedia ainda diversos eventos relacionados à arte, além de ser berço de muitos artistas nas mais variadas manifestações. Neste ano, mais uma novidade. A cidade irá sediar uma das edições itinerantes do Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra Catarinense. Ele acontece anualmente nas cidades de Lages, Urubici e São Joaquim, no mês de setembro. E nós estamos promovendo a primeira itinerância desse festival e oportunizando, portanto, que outras cidades de Santa Catarina também possam prestigiar a exibição desses filmes que são de temáticas socioambientais. Então, Garopaba, Águas Mornas e Florianópolis são as cidades que foram contempladas nesse projeto através da Lei Aldir Blanc em 2021. Então, dessa forma, nós estamos, conseguimos levar esse festival para essas outras localidades. Em Garopaba, as exibições serão realizadas nos dias 31 de março e 1º de abril. Serão exibidos 8 obras cinematográficas com temáticas socioambientais. As sessões serão realizadas em 3 unidades educacionais e também em praça pública. No dia 31, as sessões serão realizadas na Escola Luiz Carlos Luiz. A primeira exibição será às 9 da manhã com o filme BR Acima de Tudo. Na sequência, o filme Resplendor e à tarde mais 2 exibições. Na sexta-feira, serão realizadas 2 sessões no IFSC, no curso de Gestão Ambiental. E à tarde será a vez da Escola Maria Correia Saad receber 2 sessões. A itinerância termina em Garopaba com a exibição de 2 curtas-metragem, Carapau de Espinho e Mamapara. As exibições começam às 7 horas da noite. Nós estamos disponibilizando aí 8 obras cinematográficas, entre elas curtas, médias e longas metragens, de países, obviamente, do Brasil, mas também tem filmes de Portugal,
tem filmes da Argentina, tem filmes do Peru, tem filmes da Colômbia, e esses filmes, na verdade, eles também atendem os gêneros de animação, documentário e ficção. Então, tem para todos os gostos aí, né? A curadoria do festival é composta atualmente por 10 membros que são responsáveis pela seleção de mais de 2.000 filmes de vários países. Após a seleção, os títulos são adaptados para o idioma local. Neste ano, o festival está na 4ª edição e contará com a exibição de 30 obras cinematográficas distribuídas em 32 sessões presenciais nas cidades de Lages, Urubici e São Joaquim, além de 10 filmes online, que serão exibidos através do site ficasque.com.br. As exibições irão ocorrer de 13 a 17 de setembro. Esse projeto como um todo, ele tem entre os seus objetivos, né, o que a gente chama de democratização ao acesso, ou seja, essas sessões elas serão todas gratuitas e a gente realiza este festival para o público em geral, mas sobretudo também nos espaços educacionais. Mas antes, os amantes da 7ª arte poderão contar com as sessões itinerantes, como a de Garopaba, por exemplo. Esses filmes são de classificação livre, então não tem restrição para que crianças, jovens e adultos possam assistir esses filmes. E eu acho que é bem importante estar dizendo aqui o apoio que nós recebemos da cidade de Garopaba, seja através das instituições de ensino, seja através da prefeitura, através do seu Secretaria de Educação e Cultura, enfim, de todos os parceiros ali que foram extremamente solistas e entenderam rapidamente o projeto, colocando-se à disposição. Então, mais uma vez eu faço esse convite para que todos de Garopaba e também da região possam prestigiar esses filmes que são excelentes de qualidade técnica e que têm uma mensagem muito importante nos dias atuais, que é sobre a questão do meio ambiente, da sustentabilidade e de todos esses processos que a gente vive atualmente em relação a essas questões. E como mostramos aqui no Pix Notícias da semana passada, os combustíveis aumentaram em todo o país. Durante o período de transição de preços, os órgãos de defesa ao consumidor têm registrado muitas reclamações. Nossa equipe foi até o Procon de Garopaba entender como o consumidor deve agir para evitar preços abusivos. Após o reajuste do valor da gasolina anunciado pela Petrobras na última semana, os preços dispararam nos postos. De acordo com o levantamento do índice de preços, o litro do combustível derivado do petróleo custou, em média, R$ 7,49 na primeira quinzena de março. Mas, em algumas cidades, o aumento foi tão grande que, para o consumidor, é inevitável perguntar se o valor é justo ou abusivo. O Procon esclarece que os postos não podem aumentar o preço sem antes existir um reajuste no preço nas refinarias. Isso quer dizer que eles só podem vender mais caro quando comprarem o combustível com valor reajustado. Quando há uma mudança na tabela de valores de forma aleatória, o órgão de defesa orienta a denunciar a prática. Você, consumidor que está nos vendo agora, primeiro de tudo, guarde todas suas notas fiscais, o cupomzinho fiscal que sair do posto de gasolina. Porque se lá no futuro for mudado alguma coisa, se a legislação nos der esse poder de poder retomar o seu dinheiro ou algo nesse sentido, é importante que você tenha essa documentação em mãos. Então o que a gente aconselha? Abasteça normalmente, fique atento aos preços e principalmente guarde o cupom fiscal, a nota fiscal. A Lei de Livre Comércio impede que o governo ou órgãos de regulação apontem os preços de produtos e serviços no país. Uma situação que o Procon está sempre atento é com relação à especulação de preço. A lei ela dá brecha para o posto poder cobrar o preço que ele quiser. É a parte do livre comércio. O que não pode haver em hipótese alguma é o cartel, né? Como a gente fala, não pode os postos de Garopaba ou da região combinarem de cobrarem o mesmo preço da gasolina.
Isso seria um crime que lesa o consumidor. Então, isso não pode acontecer. Em relação aos preços, cada estado tem uma diferenciação por causa da alíquota do ICMS. A gente vê que alguns estados estão um pouco mais caros, outros mais baratos, mas, por enquanto, o PROCON ainda não pode tomar nenhuma atitude. Outra questão que o órgão está atento é com relação à publicidade dos preços. É importante que o valor dos combustíveis esteja amplamente divulgado no ponto de venda. Isso é errado, isso lesa o consumidor e a gente pede que, se isso esteja acontecendo em Garopaba, que você entre em contato conosco aqui no PROCON, pode vir aqui na prefeitura para ser atendido, pode mandar um e-mail para a gente, né? Como ficar da forma mais fácil para você fazer uma denúncia, para que nossos fiscais possam ir até o local e estar atuando o posto ou até mesmo analisando a situação, porque às vezes é desconhecimento e não má fé. Então nós vamos ver o que a legislação nos dá de parâmetro para poder notificar o posto. Recém-instalado na cidade, o PROCON de Garopaba tem intensificado as ações no combate à desinformação, com ações de orientações ao consumidor e ao comerciante. A gente está atuando de uma forma mais preventiva, no sentido que a gente não quer lesar também nem o consumidor, obviamente, e também nem o fornecedor. Às vezes aqui em Garopaba, por não ter o PROCON por muito tempo atuante, alguns fornecedores não têm a consciência plena do que manda a lei. Então nós vamos lá, conversamos, avisamos, falamos, por exemplo, o preço tem que estar aqui corretamente. Então nós não lançamos a multa já diretamente. A gente dá esse aviso para eles mudarem e, caso não mudem, aí sim tem que ser tomadas medidas mais fortes e firmes. Em decisão nacional, os governos estaduais irão cobrar R$1 de ICMS pelo litro do diesel e não mais por percentual como era antes. A medida vale a partir de 1º de julho. Santa Catarina irá cobrar 55 centavos por litro. Na prática, o desconto fará com que a arrecadação com a cobrança de ICMS sobre o diesel permaneça a mesma de novembro de 2021, quando os estados congelaram o valor do tributo sobre os combustíveis pela primeira vez. Quem chega com a novidade do esporte é a repórter Camila Mello. Olá, Camila. Olá, Marcelo, e olá para toda a arquibancada da Pix TV. Eu começo falando da Ana Marcela Cunha, que venceu de novo. A campeã olímpica conquistou na última quinta-feira o título da Copa de Águas Abertas em Israel, organizada pela Liga Europeia de Natação. A atleta foi a única brasileira participando dessa disputa. Ela é eleita 6 vezes a melhor atleta do mundo nas águas abertas e conquistou esse primeiro ouro da temporada ao completar a prova de 10 quilômetros com um tempo de 2 horas, 6 minutos e 1 segundo. Ela simplesmente dominou a prova e conquistou a vitória com muita tranquilidade. O legal é falar que na véspera dessa prova, ela completou os seus 30 anos de idade. A Ana segue nos treinos para buscar o título do campeonato mundial que ocorre em Budapeste. A medalha de ouro nesses 10 quilômetros do Mundial de Esportes Aquáticos é a única vitória que falta na carreira dela. A competição acontece entre o dia 18 de junho e 3 de julho. Dos mares para as pistas, tem velocista fazendo bonito. A brasileira Vitória Rosa bateu o recorde sul-americano dos 60 metros rasos ao cravar a marca de 7 segundos e 14 centésimos. Ainda do atletismo, o catarinense Darlan Romani se consagrou campeão mundial do arremesso de peso. Nessa semana, quando ele desembarcou em São Paulo, se consagrou também como campeão romântico. Olha esse vídeo aí, o atleta fazendo uma surpresona para a namorada, a Sara, ao tirar do bolso um par de alianças, se ajoelhar e pedir ela em casamento. Que lindo esse momento, hein? Toda alegria esse casal. E para os companheiros aí de plantão, fica a dica para conquistar aquele coração que tu tanto quer.
Brincadeiras à parte, para finalizar, vale lembrar que toda segunda-feira é dia de inscrições nas escolinhas sociais de esporte de Garopaba. São várias modalidades como basquete, xadrez, jiu-jitsu, futebol e muito mais. Os núcleos ocorrem em comunidades como Pinguirito, Gamboa e Areias de Palhocinha. Acesse aí o Instagram @GaropabaEsporte e saiba mais. Por hoje é só, Marcelo. Ok, obrigado Camila e até o próximo resumo esportivo. E chegou o momento do comentário político. Já está aqui comigo o jornalista Tiago Pereira. Parece que o ex-procurador Deltan Dallagnol foi condenado a pagar indenização ao ex-presidente Lula por apresentar em PowerPoint dados da Operação Lava Jato. Isso não traz insegurança aos poderes, ô Tiago? Marcelo, isso é um prenúncio do que há por vir se gente do tipo do Lula voltar ao poder. Olá para você e para a audiência qualificada da Pix TV. Você já pensou um servidor do Estado ser condenado a pagar indenização por usar o nome de um político eleito que, ao que deveria saber, quando se dispõe a candidatar a um cargo público, obviamente se torna um homem público? A decisão tardia do Superior Tribunal de Justiça traz à luz uma insegurança jamais vista no país. Você imagina quem vai ter a coragem de investigar, denunciar, acusar, apresentar à população os crimes praticados por qualquer político influente e com poder, se ações como esta se tornar comum na justiça brasileira? Deltan foi condenado a pagar R$75 mil por acusar o ex-condenado presidente da República. Na verdade, ele vai ter que indenizar o petista e candidato à presidência apenas por fazer o seu trabalho. Afinal, o papel do Ministério Público em casos de corrupção é investigar, acusar, caso tenha provas, e na época ficou mais do que provado que tinha. O conteúdo da acusação jamais pode ser confundido com o crime praticado pelo acusado. É bom lembrar que Lula foi condenado em 3 instâncias. Esse tipo de prática é o mesmo que culpar nós jornalistas pelo conteúdo das notícias que levamos ao público. É o verdadeiro culpar o mensageiro pela mensagem. A população não pode aceitar esse tipo de situação e precisa ficar atenta, pois dezenas de políticos que tiveram os casos anulados estão voltando às urnas e certamente querem cobrar de volta os bilhões que roubaram do povo brasileiro. É um detalhe que a gente precisa destacar aqui, isso tudo com o aval dos poderes que deveriam coibir práticas como estas, ao invés de incentivarem a impunidade neste país. E vale acrescentar, Marcelo e audiência, que o Deltan conseguiu R$500 mil em arrecadação para pagar essa indenização e o ex-presidente e atual pré-candidato à presidência Lula já disse que vai acionar os seus advogados tentando aumentar o valor dessa indenização, o que aumenta ainda mais a injustiça e o absurdo nesse caso. E uma medida do governo federal deve incentivar as indústrias e certamente reduzir o preço de uma série de produtos no país. Mas parece que os governadores não estão contentes. O que houve, Tiago? O que ocorre é que essa decisão é boa para o Brasil. Boa para o brasileiro, mas para os governadores isso não interessa. O IPI é um imposto cobrado só da indústria, mas que impacta diretamente no bolso aí das mercadorias, no preço das mercadorias, melhor dizendo. No mês passado, o governo federal anunciou uma redução aí de 25% do tributo, mas nesta semana o ministro Paulo Guedes disse que a redução será maior, 33%. Claro que com redução de impostos reduz também a arrecadação, mas os chefes de governo não podem pensar em faturar, pois não são empresas, o governo não precisa gerar lucro. O que eles têm que pensar é em facilitar a vida do cidadão. Os mesmos governadores que foram contra o aumento dos professores, que eu falei aqui no Pix Notícias, agora são contra essa medida que aliviará os nossos bolsos. Anunciaram até que vão entrar na justiça para impedir que a redução do IPI seja feita pelo governo federal. Esses governadores só podem estar de brincadeira. Estão rindo da nossa cara, porque para mim não tem outra explicação. Eu pergunto e deixo aqui o questionamento para toda a audiência da Pix TV, onde eles estavam quando o fundão eleitoral de quase R$5 bilhões foi aprovado. Sim, é isso mesmo.
Choram agora a redução de 16 bilhões de impostos que iriam para os estados, mas jamais falaram do meu, do seu, do nosso dinheiro que vai direto para os benefícios aí dos partidos. E ainda com a mercadoria mais barata, com essa redução do IPI, gera mais compra, mais ICMS e certamente esses 16 bilhões serão recuperados em impostos estaduais que vão diretamente para os caixas dos estados. Hipocrisia é o verdadeiro elogio para esta gente. Marcelo, por hoje é só, eu volto então na próxima semana. Obrigado, Tiago. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação 24 horas no canal 11 do TMW Pix. Acesse agora o QR Code que está na tela e teste gratuitamente por 7 dias. Nós também estamos nas redes sociais e o nosso endereço é @PixTVHD. Obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição.